Meus queridos, hoje nós vamos abordar o tema que tem sido o tema da nossa igreja nestes 4 anos. Qual tem sido o tema da nossa igreja? O seu lema? Acolher, restaurar e integrar. Esse será o tema da nossa mensagem: acolher, restaurar e integrar. À medida que prosseguirmos com a mensagem, eu convido os irmãos que voltem os seus olhos aos textos que foram lidos no livro de Atos. Nosso irmão Caio também vai projetar esses textos à medida que nós formos seguindo. Como eu disse, este já é o 4º ano que nós estamos trabalhando o tema acolher, restaurar e integrar. E é necessário, meus queridos, que nós nos perguntemos diante deste tempo todo, estudando e abordando esse tema, o quanto nós, como igreja, evoluímos na prática do acolher, o quanto nós crescemos na prática de restaurar, o quanto nós evoluímos na prática de integrar. Nós escolhemos esse tema juntamente com o conselho há 3 anos atrás, porque entendemos que todos aqueles que são nascidos de novo precisam de uma família para se desenvolverem, a família da fé. E porque entendemos que nós, como filhos que pertencem a essa família, como ovelhas que pertencem ao aprisco do Senhor, estamos sujeitos a nos afastar, a nos distanciar. Porque entendemos também que talvez como dracmas estamos sujeitos a nos perdermos dentro da própria casa. Porque entendemos que talvez alguns passem pela dolorosa experiência que foi a experiência do filho pródigo que se afastou temporariamente da casa do seu pai, experimentando as terríveis consequências. As ovelhas que se distanciam do aprisco, as dracmas que se perdem dentro da igreja, e aos filhos que saem da bendita casa do pai, todos estes precisam voltar para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, e quando voltam, precisam ser acolhidos, precisam ser restaurados, precisam ser integrados. Convido os irmãos a que analisemos, através do personagem bíblico Barnabé, como eu e vocês podemos ainda mais crescer, ainda mais evoluir no acolhimento, na integração, na restauração e na integração. Nosso primeiro ponto, portanto, é acolhedores no corpo de Cristo. Não existe, meus irmãos, a maior bênção do que nós sermos acolhidos por Deus. E foi isso que aconteceu com a minha vida, foi isso que aconteceu com a sua vida. Diz a Bíblia que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e mais do que acolhidos, fomos ressuscitados para uma nova vida. A palavra de Deus afirma que Ele nos deu vida, enquanto nós estávamos mortos em delitos e pecados, Efésios capítulo 2, versículo 1. Nascidos de novo através da ação do Espírito Santo e através da ação da palavra de Deus, meus amados, nós passamos a experimentar a alegria de uma nova vida, onde todas as coisas antigas se passaram e quando coisas novas se fizeram e se fazem diariamente, 2 Coríntios 5:17. A Bíblia diz que essa mudança foi tão radical a tal ponto de ser comparada com o transportar das trevas do pecado para a maravilhosa luz, do império que estava sob o domínio do diabo para um reino que está sob o governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e vocês, além de uma nova natureza, temos uma nova identidade. E podemos, pela graça de Deus, ostentar essa nova identidade, a identidade de filhos de Deus. Eu e você, sim, podemos nos declarar filhos de Deus. Por quê? Porque Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. A todos quantos o receberam, eu e vocês, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas notem, meus amados, além disto, além de Deus nos dar uma nova vida ressuscitando-nos, além de Deus nos dar uma nova vida fazendo-nos novas criaturas, além de Ele nos dar uma nova identidade fazendo-nos seus filhos, Ele nos deu também uma nova família. Uma nova família. Conversava com um jovem que visitou a nossa igreja, ele
era da CCB e foi à igreja presbiteriana, e ele disse que ele, a partir desse momento, ganhou também uma nova família. Eu e você somos inseridos nessa nova família. E o texto que nós lemos em Efésios capítulo 2 vai dizer exatamente isto. Notem Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Efésios, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, da qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Queridos, uma leitura rápida talvez não traga a compreensão dos elementos que estão presentes aqui, mas são 4 elementos aqui que dizem respeito a esse nosso acolhimento, não só acolhimento pela graça de Deus, mas o acolhimento na igreja de Jesus Cristo. Primeiro, já não somos estrangeiros e peregrinos. Segundo, a partir de agora somos concidadãos dos santos. Terceiro, somos a família de Deus. Quarto, somos o edifício que cresce como habitação do Espírito Santo. Os irmãos conseguem compreender como nós fomos acolhidos? Primeiramente por Deus, através de Cristo, que nos ressuscitou, dando-nos uma nova vida. Primeiramente por Deus, que nos deu o poder de sermos chamados os seus filhos. Primeiramente por Deus, que nos deu a alegria de sermos novas criaturas. Primeiramente pela família da fé, da qual nós pertencemos, a qual nós fazemos parte, a família de Deus, um edifício que está sendo edificado para a glória de Deus. Nós fomos acolhidos. Deus nos deu uma nova identidade, Deus nos deu uma nova família. Mas se somos uma família, como nós estamos nos tratando enquanto irmãos? Como nós estamos convivendo com os nossos irmãos? Como nós estamos acolhendo aqueles que têm se agregado à família da fé? Será que eu e vocês estamos sendo acolhedores com aqueles que se aproximam da igreja, se aproximam da família da fé, que procuram congregar-se conosco? Eu quero desafiá-los a olhar para o exemplo da vida de Barnabé. Barnabé é um homem semelhante a mim, semelhante a vocês. Barnabé é um homem de Deus, um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo. A atitude dele tem muito a nos ensinar sobre acolhimento. E nós vamos começar a navegar pelos textos que citamos. Atos 4, versículos 36 a 37. Esse texto vai nos dizer que na multidão dos que creram em Jesus, houve um homem que, tendo um campo, o vendeu e colocou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos para que com isso as necessidades dos santos fossem atendidas. Quem era esse homem? Esse homem era Barnabé. E logo de início perceberam uma vocação especial em Barnabé. O fruto do Espírito Santo que brotava de modo exuberante em sua vida. Barnabé foi denominado filho da exortação, também entendido como filho das consolações. Agora capítulo 9, versículos 26 e 27. Barnabé vai aparecer outra vez nesse texto. Peço ao Caio que situe o texto para nós, por gentileza. Meus amados, após a conversão de Paulo, Deus mostrou a Paulo que era necessário ele pertencer a uma igreja. A conversão dele se deu de uma forma singular, por um encontro que ele teve no caminho de Damasco com Jesus. Ele foi evangelizado pelo próprio Cristo. Mas Jesus disse a Saulo que aguardasse. Enquanto isso revelou a Ananias que o visitasse.
Para quê? Para impor as mãos sobre ele, para que ele recuperasse a sua vista e para batizá-lo. Ora, aquele que havia sido alcançado singularmente por Cristo Jesus, evangelizado por Cristo Jesus, precisava do pertencimento de uma igreja. E para isso Deus enviou alguém da igreja para ir até Saulo, para impor-lhe as mãos para que os seus olhos fossem curados e para que ele então fosse batizado. E o que aconteceu depois deste momento? Saulo imediatamente foi para Damasco. E em Damasco não foi para perseguir cristãos, mas foi para pregar o evangelho. Agora como um servo do Senhor. E pregou ousadamente o evangelho de Cristo em Damasco, a tal ponto de muitas pessoas se tornarem discípulos do Senhor Jesus Cristo. E a sua pregação começou a incomodar as pessoas de Damasco, e em Damasco procuraram tirar-lhe a vida. Ele não morreu em Damasco porque a providência de Deus agiu. E aqueles que eram discípulos de Cristo colocaram para fora da cidade, baixando numa corda e através de um cesto. E ali, Saulo, que era o perseguidor, passou a ser perseguido. Feito isto, ele vai para Jerusalém. E notem, meus irmãos, que em Jerusalém, ele juntou-se às demais pessoas e queria ajuntar-se aos apóstolos. Mas as pessoas o viam com reservas. As pessoas o viam com temor. Diz o texto que ele procurou juntar-se aos discípulos, no entanto, todos o temiam, não acreditando que ele era discípulo. E então quem vai ao seu encontro? Quem se aproxima dele? Quem estabelece a ponte entre ele e os apóstolos e discípulos? Barnabé, também chamado do homem da exortação, do homem das consolações. Ele o toma, ele o leva consigo, ele apresenta aos apóstolos e relata aos apóstolos a experiência de Paulo. Barnabé diz aos apóstolos: ele encontrou-se com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, o Senhor falou com ele no caminho de Damasco. Ele foi batizado, ele agora serve a Deus, é um servo de Jesus Cristo. Ele já pregou ousadamente em Damasco. E então, em virtude da ação deste homem, Barnabé, Saulo foi acolhido entre os apóstolos, acolhido entre os discípulos. Meus queridos, há 4 pontos que nós precisamos destacar na atitude de Barnabé e que falam muito sobre acolhimento. O primeiro deles, Barnabé tinha os olhos e ouvidos atentos para o mover de Deus na vida das pessoas. Como ele sabia o que havia acontecido com Saulo? Como ele sabia que o Senhor havia aparecido a Saulo? Como ele sabia que Saulo já pregara em Damasco ousadamente em nome do Senhor Jesus? Ele tinha ouvidos e olhos abertos e sensíveis para perceber o mover de Deus na vida de Saulo. Eu e vocês talvez necessitamos também ter olhos e ouvidos sensíveis para ver o mover de Deus na vida das pessoas, para, em vez de julgá-las, em vez de rejeitá-las, apresentá-las à família da fé, ao corpo de Cristo, à igreja, abraçá-las, envolvê-las. A atitude de Barnabé certamente nos desafia ao acolhimento. Barnabé, meus queridos, tinha ouvidos e olhos atentos para ver o mover de Deus na vida das pessoas. Outros discípulos não, naquele momento. Mas Barnabé foi o primeiro a enxergar ali o mover de Deus e do Espírito Santo. Barnabé, além disso, estava próximo o suficiente para acolher Paulo, e nós vamos alternar entre Saulo e Paulo, para acolher Saulo ou Paulo e apresentá-lo aos demais apóstolos, testemunhando a respeito dele. Ora, Saulo poderia passar despercebido, ele poderia continuar sendo ignorado,
as pessoas poderiam continuar tendo temor dele, não fosse esses olhos e ouvidos atentos e esta proximidade de Barnabé para apresentá-lo à família da fé e dizer: olha, ele é nosso irmão. Ele agora não é estrangeiro, não é peregrino, não é perseguidor da igreja, ele é nascido de novo, ele é convertido, ele é um filho de Deus. E foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez, apresentando aos apóstolos. O terceiro ponto, Barnabé não julgou Paulo pelo seu passado. Notem que Ananias teve dificuldade em obedecer à voz de Deus, e Deus disse: olha, vai, porque este é um vaso escolhido para mim. E então, mediante esta revelação, ele foi para orar e batizar a Saulo ou a Paulo. Quando Saulo ou Paulo chegou em Jerusalém, as pessoas o viam com reserva, as pessoas o repeliam, as pessoas não acolhiam, mas Barnabé não julgou a Paulo pelo seu passado, antes o acolheu, porque acreditava na autenticidade da sua experiência com Jesus no caminho de Damasco, porque acreditava no seu testemunho de vida. Se é porventura uma ovelha, meus amados, do nosso aprisco que se extraviou, e se ela realmente voltar arrependida, eu e vocês devemos acolhê-la. Se é porventura um servo ou uma serva de Jesus que, tal qual uma dracma, esteja perdido dentro de casa, enfraquecido na sua fé, debilitada na sua fé, eu e vocês devemos nos aproximar e ser crentes que exortam, crentes que consolam, crentes que acolhem. E se porventura um dentre os nossos se afastou como filho pródigo, mas voltar arrependido para a casa do seu pai, eu e vocês não temos o direito de esfregar no rosto dele as suas falhas, os seus pecados, porque se ele voltou autenticamente, genuinamente arrependido, o nosso dever é de estar às portas, prontos para abraçá-lo, porque isto é acolhimento. Como temos agido, meus amados, no que diz respeito ao acolhimento? Aqueles que desejam caminhar conosco, congregar conosco, fazer parte da família da fé, como temos agido? Segundo ponto, nós devemos ser, além de acolhedores, restauradores no corpo de Cristo. E os irmãos vão observar também a ação de Barnabé nesse sentido para com Paulo. Acompanhe os irmãos, capítulo 9, versículo 29 de Atos. Esse texto vai nos dizer que Paulo estava entre os discípulos, entrando e saindo, e pregando ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, discutindo com os helenistas. Mas tem um detalhe: por causa da sua ousadia, da sua intrepidez, do seu estilo diferente de ser, do seu estilo corajoso de ser, por causa dele falar verdades que outros temiam falar, procuravam tirar-lhe a vida. Não restava dúvida de que ele havia se convertido. Todos, unanimemente, podiam perceber que ele havia se convertido. Não havia dúvidas que a partir de agora ele era um pregador do evangelho. Ele entrava, saía e pregava ousadamente. Não havia dúvida de que Deus lhe havia dado sabedoria, porque ele discutia com os gregos, com os helenistas. Mas embora as pessoas não duvidassem da autenticidade da conversão e do ministério do apóstolo Paulo, elas não estavam tão satisfeitas e contentes com o método utilizado pelo apóstolo Paulo. O método de discutir com os helenistas. Talvez tentar evangelizar e discutir com os helenistas. E também não estavam satisfeitos com as consequências da sua pregação, porque ela começou a gerar inquietação, porque ela começou a gerar perseguição ali em Jerusalém. E notem, irmãos, a informação que esse texto nos dá. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até a Cesareia e dali o enviaram para Tarso, que era a sua cidade natal. Basicamente, os irmãos mandaram Paulo para casa. Basicamente, ele foi dispensado nesse momento, descartado nesse momento. Quanto tempo ele permaneceu em Tarso?
algum irmão sabe? Entre 8 a 10 anos ele permaneceu em Tarso. Entre 8 a 10 anos. Este período é frequentemente chamado dos seus anos de silêncio ou anos de anonimato. Acredita-se que nesse período ele pregou o evangelho na Síria e na Cilícia, mas não há menção sobre isso no livro de Atos. Agora notem, uma nova menção a Paulo vai aparecer em Atos capítulo 11, versículos 19 a 26. Vamos entender o contexto. Depois da morte de Estevão, houve grande perseguição. E os crentes, exceto os apóstolos, foram dispersos para diversos lugares, se espalhando para regiões como a Fenícia, Chipre e Antioquia. Qual era o ministério da igreja em Antioquia nesse momento? Era anunciar o evangelho. Mas notem a particularidade, anunciar o evangelho tão somente aos judeus. Eles estavam com medo. Mas alguns ousadamente anunciaram o evangelho aos gregos. E surpresa da graça de Deus, muitos gregos se converteram. Muitos entregaram a sua vida a Jesus Cristo e o receberam como Salvador e Senhor. E essa notícia chegou ao conhecimento da igreja de Jerusalém. E o que a igreja de Jerusalém fez? Enviou Barnabé para tomar ciência daquilo que estava acontecendo. Enviou Barnabé para ver aquilo que estava ocorrendo. E quando Barnabé chegou, diz-nos esse texto, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos para que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Exercendo este ministério de exortação e de consolação, ele viu aquilo que estava acontecendo aos gregos, se alegrou, ficou cheio de júbilo e passou a exortar aqueles irmãos, permaneçam firmes na fé, permaneçam firmes em Jesus Cristo. Mas ele fez algo mais. E aqui eu e vocês podemos observar como, além de ser acolhedor, Barnabé também era aquele que procurava restaurar. Ele era restaurador. Notem que esse texto vai nos informar que partiu Barnabé para Tarso à procura de quem? De Saulo ou de Paulo. Notem, há mais ou menos 8 ou 10 anos estava ele em Tarso. Talvez esquecido pelas igrejas, não esquecido do evangelho e da transformação que tinha ocorrido com ele, porque ele era um filho de Deus, nova criatura, mas estava esquecido da igreja. E Barnabé então vai até Tarso à procura de Saulo ou Paulo, e tendo-o encontrado, o leva a Antioquia, e ali em Antioquia eles permanecem por 1 ano, estudando a palavra de Deus, sendo alimentados, sendo discipulados, e vão sair dali, Paulo e Barnabé, para a primeira viagem missionária. Meus amados, foi em Antioquia que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Aparentemente os irmãos de Jerusalém haviam descartado a Paulo, tendo enviado para casa. Barnabé, contudo, entendia que ele era útil ao evangelho, entendia que ele era útil ao ministério, que ele precisava ser restaurado. E esse texto, Atos 11, no versículo 24, nos dá uma informação importantíssima sobre Barnabé, que explica com certeza o fato de ele ser tão acolhedor, tão restaurador. Diz-nos o versículo 24, Atos 11, 24, era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Diferente de nós que aqui estamos. Não somos nós desafiados a sermos bons, a sermos pessoas de fé, cheias do Espírito Santo? Ora, se isso nos caracteriza, meus amados, devemos ser acolhedores, devemos ser restauradores. Temos exercido esse ministério de restauração? Ou como a igreja em Jerusalém, temos mandado pessoas para casa, descartado pessoas, porque talvez não possam caminhar conosco, porque talvez tenham estilos ministeriais diferentes do nosso, porque talvez a vocação deles seja diferente da nossa.
Temos acolhido? Temos restaurado? O último item: integradores no corpo de Cristo. Essa atitude, meus amados, é decorrente das anteriores. Se eu e você somos acolhedores, se eu e você somos restauradores, qual o próximo passo? É sermos pessoas que integram outras pessoas à igreja de Jesus Cristo. É consequência. Uma atitude traz a outra. Mas é importante, eu devo destacar que isto, embora seja fruto do Espírito Santo em nós, precisa ser exercitado por nós, ou não se tornará abundante em nossas vidas. O poder para sermos acolhedores, restauradores e integradores está em nós, que o Espírito Santo está em nós, porque somos pessoas boas, porque somos pessoas cheias do Espírito Santo. Mas ainda assim, eu e vocês precisamos nos exercitar em ser acolhedores, restauradores e integradores. A tendência nossa talvez seja semelhante à tendência da igreja em Jerusalém. É mais fácil nós agirmos com indiferença. É mais fácil nós agirmos com estranhamento. É mais fácil nós sermos repulsivos às pessoas sobre as quais nós temos algum preconceito, as pessoas estranhas ao nosso meio, as pessoas com um estilo de vida e vocações diferentes das nossas. Note que, embora Barnabé tenha apresentado Paulo aos apóstolos, o trabalho de Paulo entre os apóstolos foi muito curto. Por quê? Porque talvez a ousadia de Paulo inicialmente em Jerusalém, ao discutir com helenistas, porque talvez o fato disso gerar perseguições, tenha despertado na igreja o temor. Uma igreja que naquele momento queria manter a sua estabilidade nos limites do Império Romano. Note, meus queridos, que essa tendência da acomodação foi muito curta, porque Deus mesmo levantou perseguições para que a sua igreja despertasse para a sua missão. E tenho certeza que se nós nos acomodarmos, Deus fará mesmo com a igreja no nosso tempo, a fim de que nós possamos entender que não podemos colocar uma luz que foi acesa debaixo do alqueire. Não podemos esconder uma cidade que está edificada sobre uma rocha. Para que os judeus entendessem que os gentios faziam parte do povo de Deus, não foi fácil. Não foi fácil. Os irmãos devem celebrar como se deu quando Pedro foi visitar a Cornélio. Deus antes revelou a Pedro que ele não deveria considerar imundo aquilo que Deus havia purificado. E Deus fez isso metaforicamente, baixando até os olhos dele um lençol com toda sorte de animais e uma ordem: alimenta-te, come. Senhor, eu nunca comi nada imundo. Pela segunda vez, a mesma visão, a mesma resposta. Pela terceira vez a mesma visão, a mesma resposta, e Deus então diz: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Pedro entendeu a mensagem. A mesma visão foi lhe dado a Cornélio, ou uma semelhante visão foi dada a Cornélio, dizendo: olha, vá à procura de um homem chamado Pedro e chame-o para falar aquilo que você necessita ouvir. Depois dessa visão, alguém bate a porta e relata a Pedro que o centurião Cornélio, através de um sonho, recebeu a ordem de Deus que ele chamasse a Pedro para ouvir-lhe falar. Pedro, convencido destas duas maneiras, pessoalmente por Deus e através da visita que recebeu em sua casa, fruto de outra revelação divina, foi. Pedro obedeceu, embora Cornélio não fosse um judeu. E Pedro então começa com as simpáticas palavras a sua evangelização. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Talvez se fôssemos Cornélio, a gente ia responder: o que você está fazendo aqui então? O que você está fazendo aqui? Se é proibido a um judeu visitar uma pessoa de uma outra raça. Mas Pedro continuou.
Pedro disse: mas Deus me demonstrou que a nenhum homem eu devo considerar comum ou impuro. Atos 10, 28. Notem, as resistências começavam a ser quebradas, as paredes de separação começavam a ser desfeitas. No capítulo 11, meus amados, somos informados que quando os cristãos que eram da circuncisão ficaram sabendo da atitude de Pedro, note que não só Pedro era resistente, mas todos os demais cristãos ali em Jerusalém, quando ficaram sabendo da atitude de Pedro, eles o questionaram com as seguintes palavras, Atos 11, 3: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Foi necessário então que Pedro, o apóstolo, relatasse as visões, tanto dele quanto de Cornélio. Foi necessário que ele demonstrasse o resultado da visita. Foi necessário que ele dissesse que também sobre eles foi dado o Espírito Santo, como a eles no princípio, e assim temporariamente se apaziguou o seu coração. Atos 11, 18. Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Meus amados, nós precisamos entender que se somos pessoas boas, cheias do Espírito Santo e de fé, nós precisamos vencer os eventuais preconceitos, vencer as eventuais resistências. Nós precisamos derrubar paredes de separação que se interponham entre nós e os nossos irmãos, entre nós e aqueles que se achegam a nós. Nós precisamos, em nome de Jesus, enxergar que o mover do Espírito Santo não é uma exclusividade nossa. O mover do Espírito Santo pode acontecer na vida daquele a quem Deus elegeu, daquele a quem Deus quiser chamar, daquele a quem Deus quiser dar uma nova vida, dar uma nova identidade e dar uma nova família. Eu e vocês somos desafiados, através desse singelo personagem, pecador como nós, mas um homem de fé, cheio do Espírito Santo, um homem bom. Eu e você somos desafiados a acolher, a restaurar, a integrar os que se juntam a nós, procurando envolvê-los até que se achegue à igreja, procurando acompanhá-los e discipulá-los para que desenvolvam suas vocações e dons, procurando, se necessário, adverti-los, corrigi-los com espírito de mansidão e brandura. Eu e vocês podemos e devemos fazer isso. A única coisa que não se encaixa dentro do que a Bíblia define como a nossa missão enquanto servos de Deus, enquanto discípulos, é nós rejeitarmos e considerarmos impuros aqueles a quem Deus purificou. Estou finalizando, irmãos. Como ser acolhedores? Crendo que a graça de Deus opera indistintamente na vida das pessoas, estando próximos o suficiente para ver o mover de Deus, para ver o mover do Espírito Santo na vida das pessoas, procurando estabelecer pontes entre aqueles que se achegam a nós com os que estão na igreja, dando-lhes atenção, estando pronto para ouvi-los, estando pronto para integrá-los. Como ser restauradores? Tendo que não existem filhos de Deus descartáveis e desnecessários, aceitando a realidade de que os dons, serviços e realizações são diversos e serão diversos, porque Deus assim o planejou para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Como ser integradores? Procurando envolver os filhos de Deus na igreja de Jesus Cristo, talvez buscando a ovelha que se perdeu, talvez buscando a dracma que se perdeu, talvez esperando com ansiedade o retorno do filho pródigo que se afastou da casa do pai. E se há alguma coisa que essas três parábolas têm em comum, é que elas apresentam três casos de pessoas que se desviaram, que se afastaram, que se distanciaram, que se perderam temporariamente. Mas apresenta também nos três casos, o acolhimento para com aqueles que arrependidos voltaram para o Senhor.
nós podemos ser integradores, descobrindo a vocação e os dons dos nossos irmãos, orientando-os em seu ministério, buscando canalizar suas forças e energias, mostrando que, como cantamos hoje, e nós cantamos hoje, através do hino Corpo e Família, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que Deus, meus amados, nos abençoe nesta preciosa, maravilhosa, abençoadora missão de acolher, restaurar e integrar. Não é uma opção para mim, não é uma opção para vocês. É um dever que a nossa nova vida nos impõe. O que de graça recebemos, de graça devemos oferecer. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.